E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aí para continuar nossa discussão sobre o existencialismo. Essa discussão que é bem complexa, bem profunda, aí tem muita coisa para a gente comentar ainda daqui para frente. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um dos principais representantes do existencialismo, que é o Jean-Paul Sartre. Nas aulas passadas a gente falou sobre a definição do que era o existencialismo, falamos também sobre as influências na corrente existencialista. Falamos então na aula passada sobre o Martin Heidegger e hoje a gente vai comentar sobre o Jean-Paul Sartre, que é aí um dos grandes pensadores dessa corrente. É muito importante que vocês tenham assistido todas essas aulas, pessoal, afinal de contas, que é um processo, esses pensadores, esses filósofos, eles dialogam entre si, absorvendo, se influenciando mutuamente para desenvolver os seus sistemas filosóficos. Então é muito importante a gente ter bastante claro o pensamento de cada um deles, tá certo? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo, tá? Assistir as outras aulas para quem não assistiu, façam as anotações tanto das aulas como também do livro, Geralmente eu já falei aqui que eu trago coisas que muitas vezes não estão no livro, então é importante anotar porque às vezes cai lá no TD e aí às vezes o pessoal fica meio procurando ali sem saber onde é que encontra e geralmente está nas aulas. Então façam as anotações das aulas, do livro. As dúvidas enviem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, tá? E vamos para frente, Então vamos lá, para a gente poder seguir. Então, pessoal, o existencialismo tem aí como um dos grandes representantes o Jean-Paul Sartre, que pensou uma questão fundamental que é a liberdade. Então, o ser humano, na concepção de Sartre, é a liberdade. O que caracterizaria então essa existência humana seria essa liberdade. E a gente vai já entender como. Então, Sartre, pessoal, é um filósofo francês, viveu aí no século XX, entre 1905 e 1980, um dos grandes filósofos franceses. É considerado provavelmente o principal representante do existencialismo, até mesmo porque o próprio termo, a própria definição do existencialismo, como ele é pensado no século XX, é definido pelo próprio Sartre, quem melhor define o que é o existencialismo. E ele escreve uma série de obras, então tem uma vida intelectual bastante ativa. Então as principais obras aí do Sartre são o Ser e o Nada, o Existencialismo é o Humanismo, é um livro fininho, mas que é bastante profundo e que traz uma definição do que é esse existencialismo, e o esboço para uma teoria das emoções. Então dá para ver que o Sartre ele pensou com bastante atividade, teve uma atividade intelectual bastante produtiva. E aí o que o Sartre ele vai trazer para a gente? O Sartre vai colocar uma questão que é fundamental, se a gente está falando de existencialismo e pensar a existência humana a partir dela é fundamental. Todas as coisas possuem propósito, todas as coisas são feitas, elas possuem um propósito, uma essência, Ele até coloca aqui o propósito de uma faca é cortar, o propósito de um lápis, uma caneta é escrever, ou pintar, e por aí vai. Então quer dizer, as coisas elas possuem propósitos, tá? Ou seja, uma essência, o que torna a faca é a sua possibilidade ali de cortar, então quer dizer, a essência de uma faca é cortar, e por aí vai. Então quer dizer, isso serve para a maior parte das coisas no mundo, E aí, quando você pensa que todas as coisas têm um propósito, surge a grande questão, já que a gente está pensando, o essencialismo ele coloca como questão a existência humana, lembra disso? Então, a pergunta é, ora, se todas as coisas têm um propósito, qual seria então o propósito da existência humana? Qual seria a essência do ser humano? E é aqui que a gente chega numa pergunta realmente complexa, que o próprio existencialismo busca dar uma resposta. E aí o Sartre vai dizer o seguinte, o ser humano, diferentemente dos demais, das coisas criadas, das demais coisas do mundo, não nasce com uma essência pré-determinada. Ou seja, o ser humano ele não já vem com um propósito, ele não possui a priori uma essência. Olha só, o ser humano ele aparece,
ou é lançado no mundo e, por meio das suas escolhas e decisões, vai determinando o significado da própria vida. Então, na concepção de Sartre, não existiria um propósito a priori, né? Então, a faca, mesmo antes de existir, ela tem um objetivo, que é cortar, né? um propósito. O lápis ou a caneta, a mesma coisa, antes de existir, ela tem esse propósito. Então, o ser humano ele não teria esse propósito, não haveria uma definição daquilo que o ser humano deveria ser, né? Ou daquilo que seria a essência humana. O que o Sartre coloca é que o que vai determinar essa essência, esse propósito, são as escolhas e as decisões que os seres humanos tomam ao longo da vida. E aí vem aquela frase que eu já comentei anteriormente e que eu volto a repetir agora falando de Sartre. Na concepção de Sartre, a existência precede a essência. Então, o ser humano ele não possui uma essência a priori, como se pensou anteriormente. A possibilidade de o ser humano ele possui uma essência, um propósito anterior ao próprio nascimento. Como, por exemplo, a filosofia de Platão, né, que definia que existia uma essência humana, né, uma ideia do que é ser humano anterior à própria existência humana. E aí o Sartre vai dizer que não, né, que na verdade a existência ocorre primeiro e aí a partir dela é que a essência é construída quando a gente pensa o ser humano, né? Então quer dizer, essa essência ela decorre da própria consciência e é aí que a gente lembra a influência da fenomenologia, né? A consciência ela existe como substância a priori? Não, né? Como diriam lá os fenomenologistas, fenomenólogos, na verdade, a consciência é sempre a consciência de algo. A consciência e o mundo surgem ao mesmo tempo, ou seja, não tem como definir algo a priori se esse algo não existe a priori, né? Então, a consciência ela existe a partir do momento em que ela está em contato com o mundo. A consciência é a consciência de algo. Quem pensa, pensa em algo. Quem ama, ama algo, né? Então, quer dizer, essa noção coloca justamente aí a existência humana como sendo anterior à essência. Então, primeiro, é preciso existir, para só então ter consciência e essa consciência ser uma consciência de algo, uma consciência das coisas. Então, é nesse processo que o homem busca a sua essência. Então, o homem, o ser humano, ele busca a sua identidade, a sua essência, o seu ser no mundo, e a partir do quê? Da relação com as coisas, com as pessoas, com o mundo externo. Então é a partir disso que o ser humano ele vai construir a sua essência, que ele vai determinar, que ele vai possibilitar essa perspectiva aí da sua essência, do seu propósito, né? O Sartre coloca justamente isso, né? De que primeiro não podemos definir a priori, né? É primeiro preciso existir. E a partir disso é que nós vamos nos relacionando com o mundo, fazendo escolhas, tomando decisões. E é isso o que vai determinar a essência e aquilo que vai dar sentido à própria existência. Não haveria, na concepção de Sartre, uma noção a priori, um sentido da existência antes da própria existência, um sentido ao qual a existência estaria sujeita, determinada. A existência seria de fato sem sentido, mas o sentido ele seria construído ao longo da própria existência. Então, quer dizer, dá para ver que o Sartre, né, pensou aí uma questão muito complexa da vida humana. E aí ele chega a uma conclusão muito simples e contraditória até, né? Que o ser humano ele então estaria condenado à liberdade. Né? Então a característica fundamental da existência humana seria então essa de que o ser humano ele está condenado à liberdade. E aí alguém poderia perguntar assim, mas como é que pode alguém estar condenado, que quer dizer preso, impedido, né? E ser livre ao mesmo tempo? Como é isso, né? E aí o Sartre vai explicar, né? Então o Sartre vai dizer o seguinte, olha,
a existência humana ela é um processo que não depende de algo exterior ou interior, né? Não é determinado por nada disso, né? Não existe na concepção de Sartre, né, uma natureza que impõe ao homem aquilo que ele deve ser na sua existência, ou ainda algo superior, uma força superior que possa controlar e dizer ao homem exatamente como ele deve ser e como ele deve agir, não é? Então, por não estar determinado, né, quer dizer, determinado é, né, definido de forma que ele não possa ser de outra forma, o ser humano então ele se caracteriza por uma questão muito própria, que é o homem faz a si, né? O homem é o que faz de si, ou seja, o ser humano ele não é de um jeito definido e pronto. Ele é aquilo que faz de si mesmo, ou seja, o ser humano ele é um projeto. Aí agora a gente volta lá para o Heidegger, né? Então quer dizer, ele é um projeto, quer dizer, nós somos aquilo que fazemos de nós mesmos, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas visões de mundo, das nossas relações com o mundo, das nossas relações com as pessoas. Então, eu não posso dizer que alguém é de tal forma e de forma determinada, que aquele alguém é daquele jeito e nunca vai ser de outra forma. Não. Nós somos aquilo que fazemos de nós. Né? Ah, não, aquele ali é porque ele nasceu determinado a ser, sei lá, um cientista. Não, né? Na verdade ele fez de si um cientista ao escolher, ao decidir tomar determinadas ações que o levassem a ser aquilo que ele é. Né? E isso vale para qualquer coisa, tá, pessoal? Então não é porque alguém nasceu determinado a ser assim, ah, e aquele é ruim porque é ruim de nascença, porque é determinado a ser ruim, porque não sei quem é ruim, porque o pai é ruim ou a mãe, e aí aquele menino também é. Não é assim que a coisa funciona, né, na concepção de Sartre. Né? Nós somos, ele até fala, né, antes da existência somos nada. Né? Então a partir da existência que nós construímos aquilo que somos. Então por isso que ele fala que o ser humano ele é um projeto. Olha só, então o fazer do ser humano não está preso a uma natureza interna imutável. Não é que nem os animais. Estão sujeitos a um instinto que está ligado aos condicionamentos e à sua relação com o mundo de forma quase que pré-determinada, né? Que ele vai agir basicamente da mesma forma quantas vezes aquilo acontecer. E também não existe na concepção de Sartre um poder supremo que externamente determine os valores e os caminhos que o ser humano deve percorrer. Não existe na concepção do Sartre algo que determine. E aqui eu estou falando de determinar no sentido de nos obrigar a seguir determinados caminhos, a fazer determinada escolha. O que o Sartre coloca é que o ser humano ele tem a possibilidade de escolher. E essa é a característica da existência humana. Então, independente da situação, da restrição da liberdade ou de qualquer outra coisa, o ser humano ele tem a possibilidade de escolher. Né? E aí vem a grande questão, por que ele diz que nós estamos condenados à liberdade? Porque nós estamos tão condicionados, nesse caso, a essa liberdade, a essa nossa capacidade de escolher aquilo que somos, escolher as nossas ações, escolher, né, tomar decisões, que mesmo quando nós não queremos decidir, nós já estamos decidindo, nós já estamos escolhendo, por isso estamos condenados. Nós não temos a opção de não escolher, porque mesmo quando eu não escolho, eu já estou escolhendo, eu já estou tomando uma decisão. Então quer dizer, esse seria um fator central da existência humana, né? A liberdade de escolher como agir, como enfrentar o mundo, como reagir ao mundo, né? Então, isso é de tal forma que eu não consigo não escolher. Né? Por isso que ele diz que nós estamos condenados. Né? Afinal de contas, nós temos que escolher, independente de tudo. Ah, mas eu não quero escolher isso. Muito bem, você já está escolhendo. Né? A partir do momento que você diz que não quer, é porque você já escolheu não escolher. Né? Então, quer dizer, essa é uma perspectiva bastante interessante acerca da própria existência humana. Né? Então, o Sartre diz o seguinte,
né? O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, né? E ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Então, ele fala que nós estamos condenados porque nós não criamos a nós mesmos, né? Mas a partir do momento que nós nascemos, nós estamos livres, somos responsáveis por tudo aquilo, né, que nós fazemos e decidimos. Então, esse é o pensamento do Sartre, né? Essa é a ideia do Sartre acerca do que é, né, a existência humana. Né? Então, pensou Sartre, é importante pensar essa ideia de que a liberdade ela é um tema central nessa existência, a nossa capacidade de escolher, de certa forma, é o que nos torna diferente dos demais animais, né, que não possuem essa mesma potencialidade. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido claro. Né? Qualquer dúvida que surja, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.